Olá pessoal, dando continuidade na nossa aula de qualidade de software, na aula 21 e 22, a gente vai fazer uma aula dupla. Aula. Na aula passada nós estudamos, né, temos a nossa 2, né, na qual foi aplicada para vocês. Nessa aula, da aula 21 e 22, nós vamos estudar alguns conceitos voltados para a parte de visão geral sobre a parte de testes de software, a parte de testes, fases de testes, e também algumas a parte de inferências, a parte sobre, tá? Envolve essas características da parte de testes de software, tá? Que envolve alguns conceitos da parte de qualidade de software também. Então, os conceitos, né, dos objetivos dessa aula, nós vamos verificar também a parte de conhecer os conceitos relacionados à parte de testes, projetos de teste e tipos de teste, né? Então, dentro dessas características, né, a gente faz a seguinte pergunta, né? O que tem a ver, né, a parte de teste, o porquê estudar teste de software, né? A parte de teste de software envolve a questão da parte de garantia de qualidade de software, no qual testar não é provar a correção de um programa, mas também é algo relacionado à parte de aumente a expectativa de mesmo, tenha funções para os quais foi projetado. Esse projeto, essa parte de testes, ela é essencial para atingir o 3 do CNI e também ao nível D do MPSBR, qual envolve essas características da parte de você elaborar projetos, fases e testes. Então, dentro dessas características, nós temos a parte da existência, demanda crescente e um profissional com conhecimento na área de testes. A gente se pergunta, mas, pô, mas o que é de fato, né, a parte de testes em si? A parte de teste de software é o qual o software é testado para revelar os possíveis erros cometidos, a parte de inadvertente, toda a parte de foi projetado, ou até mesmo fazer essas partes de testes, conduzir testes, envolvem a parte de característica de etapa, plano formal para a parte de testes e também a descrição, né, de detalhamento, como você vai fazer, executar todo o seu teste de acordo com o que planejou, né? Então, dentro dessas características, a parte de estratégias de testes pelos quais vão se empenhar na parte de desenvolvimento, parte da engenharia de software voltada para a parte de testes. Tem pessoas específicas para realizar esses testes. Então, dentro da parte de testes, de acordo com o que é teste de fato. Então, dentro desses conceitos, a gente pergunta o que é teste, né? Dentro dos principais livros, né, principais normas, né? De acordo com o que é toda a parte de teste, a parte de teste em si é a opção literal em relação ao processo de operar um sistema ou componentes específicos. Qual a gente vai partir de observações, né? Observando ou registrando seus resultados, fazendo uma avaliação sobre os aspectos do sistema. Outra definição de teste foi dada por Clare e Jenkins, qual ele apresenta outra. Qual o teste é um processo, é, é, o teste é um processo de vida corrente da engenharia, usado e mantendo o teste de software, o testware, envolve a parte de testes de software, para medir e melhorar a qualidade do software que está sendo testado. Então, essas são uma das definições da parte de teste de software, né? Que é teste, tá? Então, muitas das vezes, né, a gente se pergunta, né, quais são, né, quais aspectos, a parte dos desafios com relação à parte de teste. Qual a gente se pergunta, alguém já testou algum produto de software? Ou quais foram os maiores desafios com relação à parte de testes? Ou até mesmo, tipo, alguns problemas comuns traz durante a parte do desenvolvimento da parte de testes envolvem questões como não há tempo para o teste exaustivo ou muitas combinações de entrada para serem testadas, até mesmo com relação à parte de dificuldades indeterminadas, determinar os resultados esperados para cada teste. Outro ponto é com relação aos requisitos do software inexistentes ou que mudam rapidamente, né? Não há tempo suficiente para os testes. Outro ponto que o pessoal fala, né? Não há treinamento, processo de teste, não há ferramentas de apoio para desenvolvimento de teste. Gerentes que desconhecem testes ou que não se preocupam com a parte de qualidade, né? São algumas dos
principais aspectos, né, envolve alguns desafios a partir da ou até mesmo você testar um produto. Então, por que simplesmente não se testa todo o produto de forma exaustiva? Então, por que que a gente não faz isso? Essas características, testar as tarefas em si, envolve algumas questões que podem ser a parte de entradas, da parte de domínio, entradas na parte de fase de testes, a parte do teste dentro do seu produto em si e a parte das saídas do resultado desses testes, né? De fato, o que o sistema deveria fazer. Tá? Porém, de algumas muitas das vezes essas entradas da parte de domínio elas podem ser algo finito, né? Podem ter várias entradas e pode ter vários fluxos. Muitas vezes a gente não consegue identificar todos os pontos de entrada, né? Tipo, de um determinado dado, né? Em relação à elaboração da utilização de uma funcionalidade de um programa, no caso, né? Isso é algo bem difícil, né? Algo que se torna muito exaustivo. Você ficar tentando inserir várias vezes ou várias entradas de teste, vários casos de testes. E alguns desses casos de teste acabam gerando uma saída errada, né? Consegue determinar isso. Não é tão simples. Não é tão simples encontrar essa essa curva fora essa vírgula fora da linha, né? Uma gíria bem caso, para a gente elaborar essa parte de testes, nós precisamos, né, montar a parte de projeto de casos de testes, que é montar tipo um roteiro, né? Qual a gente vai especificar de uma forma documental as abordagens com relação a como que a equipe de teste de software irá conduzir os testes, quais são os checklists, quais são os planos, né, que envolvem essa parte de estratégias de testes e procedimentos que serão elaborados, né? Você testar um tipo de produto ou realizar os tipo, testes voltados para software. Então, para isso, o segredo disso envolve como que será projetado esses casos de teste. Então, segundo o Pressman, né, o Pressman traz uma noção para essas partes que design de teste de software e os produtos da engenharia podem ser tão desafiador quanto a parte de design inicial do próprio produto. No entanto, o engenheiro de software geralmente trata os testes como uma reflexão tardia, né? Para o final, no caso. E desenvolvendo casos de testes que parecem certos, mas têm pouca garantia de serem completos. Lembrando que os objetivos do teste devem ser projetar testes que tenham a maior probabilidade de encontrar a maioria dos erros com o mínimo tempo. Tá? Isso é uma definição no qual Pressman traz a partir de conjunto de teste. Tá? Então, essas atividades, né? O teste contém vários conjuntos de atividades que podem ser planejadas com antecedência sistemicamente, usando algumas daquelas técnicas ou ferramentas de testes que vai trabalhar dentro dos nossos seminários, né? Quando apresentar algumas ferramentas que auxiliam essa parte de testes de software, tá? Então, a gente vai elaborar um conjunto, essa parte de conjunto de casos de testes envolve as características voltadas para montar esse processo de teste. Então, dentro da parte de casos de teste, né, a parte de um caso de teste que envolve as características de um caso de teste bem projetado é dividido em três partes, né? Qual nós temos a parte de entrada, as saídas esperadas e a ordem de execução, ou order of execution, caso inputs e outputs. Tá? Então, dentro de cada uma dessas partes, né, parte de entrada, a gente vai pegar cada uma dessas partes. Tá? Qual a parte de entrada, geralmente, elas são a parte de ficar indicadas como dados fornecidos via teclado para um programa executar, né? A gente vai colocar, inserir algo, né? Dar algo no nosso sistema. Entretanto, dados de entradas eles podem ser outros meios, tais como a parte de oriundos de outros sistemas, né? Uma API, né? Envolve essas testes ou testes programáveis, dados fornecidos por arquivos ou dados lidos de arquivos ou de bancos de dados, estados de sistema, quando os dados são recebíveis, o ambiente no qual o programa está sendo executado, né? São algumas entradas da parte de testes. Então, dentro dessa parte de casos de teste, nós temos o sistema de oráculos, né?
todas as formas de entrada e saída são relevantes, né? Qual a gente já meio que sabe, né, quais são as entradas esperadas e quais são as saídas esperadas, né, na partida. E também com relação à parte do durante o projeto dos casos de teste, determinar a correção das saídas esperadas é a função do oráculo, né? Então esse oráculo que a gente fala corresponde a um mecanismo, programas ou processos ou até mesmo dados que indicam ao projetista, no caso de teste, se a saída obtida para esse caso de teste é aceitável ou não, tá? Então essa é uma das estratégias da parte de testes, tá? Aqui, parte do oráculo. Esse oráculo aqui, é, Bezier, né, em 1990, ele fala que é uma lista de top tipos de oráculos. Oráculos envolvem oráculo kindly, envolvem a partir de simplesmente ele execute o seu programa e observe a sua saída, e se ela parecer correta, deve estar correta. Outro oráculo, né, outro teste é teste de regressão. É um dos mais utilizados também, né, mais conhecidos a partir de testes, que execute o programa e compare a saída obtida com a saída produzida por uma versão mais antiga do programa. Você comparar, né? Teste de regressão. Outro teste também é a teste de validação de dados, no qual você execute o programa e compare a saída obtida com a saída padrão determinada por uma tarefa ou por uma tabela em si, fórmula ou até mesmo uma definição aceitável de saída. Também é uma outro caso de teste em si. Outro conjunto de teste envolve a partir do conjunto de teste padrão, que é execute o programa como um conjunto de testes padrões que tenham sido previamente criados e validados. E outro ponto, né, envolve as características relacionadas à parte de programas existentes. Execute o programa de teste e programas existentes com mecanismos de casos de testes e compare as saídas, semelhante ao teste de regressão. Outra parte relacionada à parte de testes envolve a parte de ordens de execução, no qual existem dois estilos de projetos de casos de teste relacionados à parte de ordem de execução. São casos de teste no formato cascata e os casos de teste no modelo independente. Então a gente vai estudar cada um deles mais para frente, pelo da nossa aula, tá? Qual o teste em cascata é quando ele é tipo um passo a passo, né? É tipo um fluxo, um flow, né? No qual ele tem que terminar um passo para poder executar o outro. Então, quando os casos de testes, eles devem ser executados um após o outro, né? Em uma ordem específica. E o estado, tema deixando o primeiro caso de teste, é reaproveitado pelo segundo, assim por diante, né? Pelo cascata, né, dos modelos tradicionais. Então, por exemplo, considere testes com base de dados, por exemplo, criar um registro, ler esse registro, atualiza o registro, depois você vai ler o registro de novo, vai apagar esse registro e depois você vai ler o registro apagado. Isso é um passo a passo. Para você conseguir executar esse passo, você tem que ter executado esse passo primeiro. Para você executar esse passo, você tem que ter executado esse passo primeiro. Por diante, né? Modelo cascata, um modelo de fluxo. Então, o teste em cascata, quais são as vantagens do teste em cascata? A vantagem do teste em cascata é que casos de testes tendem a ser pequenos e simples, são fáceis de serem projetados e criados e até mesmo mantidos, tá? Porém, a desvantagem da utilização de caso de teste em cascata é que se um caso de teste falhar, todos os outros casos de teste subsequentes vão falhar também. Então, podem ter problemas, tá? A partir de testes. Então, dentro desses tipos de casos de teste, nós temos diferentes tipos de teste que podem ser utilizados para a gente conseguir verificar se um programa se comporta como especificado ou como planejado, né? A partir Então, basicamente, casos de testes eles podem ser classificados em teste de caixa branca ou até mesmo teste de caixa preta e caixa branca, né, que você já deve ter ouvido falar, e testes baseados em defeito. Aqui são alguns dos tipos de testes nos quais nós vamos estudar, né, mais aprofundadamente, né, muito aprofundado, né, porque você voltada somente para a parte de testes de software. Né. Então, a gente vai passar uma pincelada, né, sobre esses tipos de testes em para a gente conseguir verificar e validar a partir dos elementos softwares. Então, esses tipos de testes correspondem às chamadas de técnicas de testes, tá? Essas técnicas de teste,
ela é definida como alguns tipos de informações que são utilizadas para você conseguir realizar esses testes, né? Tipo, a gente vai ter lá uma validação, né? Tipo, vamos ver isso aí também, VVT, né? Verificação, validação de testes, né? É algo bem interessante, né? Dessa parte de abordagens para a parte de que a parte de técnica de caixa preta, por exemplo, elas são testes baseados exclusivamente na especificação dos requisitos do programa, tá? Qual nenhum conhecimento de como o programa está implementado é requerido. Você não sabe como o programa vai se comportar. Sabe que tem uma saída esperada, porém a maneira como que ele vai processar por trás disso, você não tem noção. Você não tem uma visão geral, uma visão mais clara. É, porque envolve a parte de sessão de testes voltada para requisitos do programa, tá? Já o teste de caixa branca, esses testes são baseados em estruturas internas do seu programa, ou seja, na parte de implementação. Então, você sabe o que foi implementado, você sabe como está funcionando o código, tipo uma validação de código, né? Vai ter essa implementação em si, vai ter conhecimento que foi estruturado. Outro ponto é a parte técnica baseada em defeitos, né? Qual os testes eles são baseados em informações históricas sobre defeitos cometidos frequentemente durante o processo de desenvolvimento do software. Né? No caso, você manda para uma release, por exemplo, e tem um problema, né? Um defeito encontrado. Então ele volta para o seu desenvolvedor para ele corrigir esse problema, esse defeito. Que são técnicas baseadas em defeito. Tá bom? Então, esses tipos de técnica, né? Cada tipo de teste envolve uma técnica, né? Cada técnica possui um conjunto de critérios para a gente conseguir executar e elaborar esses testes. Quais? Os critérios de parte de teste, eles sintetizam uma forma como os requisitos de testes devem ser projetados a partir de fontes de informações disponíveis, com relação à parte de especificações de requisitos, a parte de códigos-fontes, históricos de defeito, em relação a requisitos. Então, existem várias características, né, vários pontos que envolvem essa parte de requisitos para testes, tá? Então, esses requisitos para testes, eles são utilizados geralmente para gerar esses casos de testes e também para a gente conseguir fazer a avaliação da qualidade de um conjunto de testes existentes, no qual isso implica com relação à qualidade dos testes atribuídos para o que a gente está testando e, consecutivamente, a qualidade do seu produto. Tá? Então, dentro das fases de teste, nós temos os papéis de critério de testes que envolve a parte de subdividir o domínio da entrada, forçando o testador a escolher diferentes elementos para testar. Né? E no caso, a gente pega esse elemento inteiro e o que a gente vai fazer? Vai subdividir esse conjunto de domínio dessa entrada, né? Forçando com que o desenvolvedor, né, o seu tester, no caso, ele vai quebrando em diferentes elementos para a gente testar. Então a gente vai quebrando esse teste, vai quebrando várias partes, né? Fazendo tipo um destrinchado, né? Testando várias funcionalidades diferentes em si e vai conseguindo testar melhor, né? Essa parte de testes, né? Os objetivos, né? É diminuir a complexidade, né? Dentro do que tá testando. Então essas atividades de teste, ela é dividida em fases, qual a gente fala que é o planejamento de testes conforme as outras atividades da engenharia de software, né? Várias técnicas, né, para a parte de estratégias, da parte de organização, da parte de testes de software. Qual a gente outras técnicas também em essa parte de testes. Então, o objetivo dessa técnica de testes envolve a parte objetiva é reduzir a complexidade dos testes, a parte de conceito de dividir e conquistar, né? Já viu isso em disciplinas, né? Tipo, né? E também começar a testar a menor unidade estável até atingir um programa no todo, né? Isso, tipo, a gente começa de baixo para cima, né? Vai aumentando, né? Vai aumentando a complexidade da parte da visão, da parte de testes, no qual, dentro dessas fases de testes, nós temos a parte voltada para a parte de teste de procedimental, nós temos os testes de unidade, envolvem as técnicas de teste orientado a objeto, a parte de testes voltada para a parte de procedimentos e rotinas, né? Envolve a parte de testes de métodos, a gente vai ter uma outra parte de qualidade também, a parte de testes, testes de unidade. Nós temos dois ou mais procedimentos de sistemas, né? Que envolve a parte de teste de integração, no qual a gente vai fazer testes com relação à parte de classes, clusters, componentes e sistemas, nas quais
A gente ia fazer esse teste de integração. Outro tipo de teste, né, que envolve também, envolve o teste de todo o sistema, né, que envolve essa parte de técnica, testes de sistema e teste de aceitação, que envolvem todos os nossos sistemas, né. Essa é a primeira fase, envolve aquelas características da parte de estratégias de fases de testes, que, tipo, envolvem desde a parte de código, a parte de projeto, né, juntamente com os requisitos, e por final, todo o seu sistema em si, que envolve toda a parte de engenharia de sistemas, né? Essas fases da parte de testes. E dentro dessas dimensões, né, nós temos dentro do princípios básicos, a gente pode fazer tipo uma pirâmide, né, do software de teste, que envolve, na base, nós temos a parte de testes unitários, e depois uma pirâmide ao contrário, né, vamos colocar aqui pirâmide ao contrário, né, temos a parte da, uma pirâmide assim, temos uma pirâmide, no qual aqui embaixo nós temos os testes de unidade, que envolve a parte da direção do código, que a gente vai ter a parte de validação de código, que tem os testes de unidade, a parte de testes de integração, que nós temos a parte de testes com relação à parte de projeto, né, que envolve a parte de clusters, componentes, subsistemas, e no topo da nossa pirâmide nós temos os testes que envolvem a teste de ordem superior, né, que envolve a parte de requisitos, né, que envolvem todo o nosso sistema em si. É como se fossem essas etapas de teste, né, um passo a passo. Então, como eu tinha comentado anteriormente, né, temos, né, a parte de testes. Eu copiei a imagem aqui, mas ficou a imagem do slide. Mas nós temos a parte de teste, nós vamos estudar primeiro a parte de teste de unidade. Teste de unidade, o principal objetivo do teste de unidade é identificar os erros de lógica e programação na menor unidade de programação. Envolve essas partes de critérios, né? Que envolvem diferentes tipos de linguagem de programação e possuem diferentes unidades diferentes, né? Como por exemplo, nós temos o C e Pascal, que possuem procedimentos e funções. Java, C++ possuem métodos ou mesmo classes. Basic, C e o COBOL, que seriam unidades, né? Porque trabalha diferente de maneiras como a gente trabalha, né? Geralmente é procedural, né? Que envolve uma mescla, né, dessas parte de métodos, funções e procedimentos, né, para a gente conseguir testar. Então, a gente se pergunta, né? Como testar uma unidade depende de outra para ser executada. É um dos principais pontos, né, dessa parte de teste de unidade. E como testar uma unidade que precisa receber dados de outra unidade para ser executada? São algumas perguntas que a gente faz com relação à parte de testes unitário, né? Que dentro dessas características existe a técnica de driving e stub. Envolve para auxiliar os testes de unidade, elas são necessárias a utilização dos testes drivers e stub. Que dentro desses o teste driver, né, ele é responsável por fornecer uma dada unidade de dados necessários para que ela execute posteriormente e apresentar os resultados para o seu testador, né? Tipo, você vai ter um conjunto de dados de entrada e vai ter um conjunto de dados de saída. Já o stub, ele serve para simular o comportamento de uma unidade que ainda não foi desenvolvida, né? Tipo, você vai pôr ou vai planejar esses testes, né, nos quais você espera que seja aquela saída daquele teste, né? Aquela sua função, o sistema foi projetada para desempenhar, sabe? E depende muito da unidade de teste que você está utilizando e também da linguagem de programação. Então aqui nós temos a parte de entrada, nós temos o driver, né? Nós temos a saída, né? Dentro do driver nós temos o teste de unidade e nós temos os vários stubs, tá? São várias unidades de maneira como vai estar comportando para sair, para ter essa saída esperada nos nossos testes. Então, após essa parte de utilização da parte de fase de teste de unidade, envolve a parte de teste de integração, no qual o teste de integração o objetivo dela é verificar se as unidades testadas individualmente se comunicam com o desejado, né? Qual a gente faz a seguinte pergunta: por que testar a integração entre unidades se as mesmas em isolado funcionam corretamente? Porque muitas das vezes, né, dentro dessa parte do teste de integração, muitas vezes a gente não sabe se, de fato, se a gente quando juntar todas esses testes unitários, eles vão funcionar de fato no seu sistema, né? Então, existe essa necessidade de fazer o teste de integração, no qual esses dados eles podem se perder, né, durante a interface das unidades,
ou até mesmo com relação à parte de variáveis globais, podem sofrer alterações identificadas, né? Então, aqui nós temos os testes de unidade. Entre os testes de unidades nós temos, né, os testes drivers, né, com unidades A e os stubs, né, assim por diante. Já a parte com relação ao teste de integração, a gente vai meio que unificar, né, todas as conexões, né, entre os conjuntos, né, drivers, unidades e conjuntos, né, e nós vamos meio que integrar, né, tipo, fazer um merge, né, desse conjunto de teste para a gente conseguir ao entregar um nosso sistema funcional, né? Por com aquelas funcionalidades tudo junto. Então, essa é uma maneira de estar utilizando essa parte de estratégia de testes com relação a testes de integridade, integração. Tá? Outro e para o final, né, dentro dessa parte de técnica de teste, envolve as características com testes de sistema, no qual o objetivo do teste de sistema é relacionado a tipo verificar se o programa interage corretamente com o sistema na qual foi projetado. Então, dentro dessas características, a gente inclui alguns aspectos como integração ou relação, né, com banco de dados, sistema operacional, hardware, software, né, o manual de usuário, treinamento, isso envolve essa parte de característica em relação ao teste de sistema, que corresponde a um teste de integração de mais alto nível, que você inclui algumas técnicas, características, e técnicas de da parte de produto, que inclui teste de funcionalidade, usabilidade, segurança, compatibilidade, disponibilidade, todos aqueles aspectos, né, relacionados à parte de... E no final é o teste de aceitação, né? O teste de aceitação, o objetivo dele é verificar se o programa desenvolvido atende às exigências dos seus usuários, né? Então, dentro dessas características, é se ele atende de fato todas as os pontos que foi projetado para ser desenvolvido. Então, essa é uma das características da parte de testes, certo? Então, dentro do processo de teste, nós temos o processo de desenvolvimento versus o processo de testes, né? Dentro do processo de teste, nós temos os modelos, né, da parte de teste de integração, ou da parte de teste, desculpe, que envolvem características do modelo V, que é o modelo de testes juntamente com o processo de você vai ter a parte de especificação dos seus requisitos, e após a especificação, você vai ter a especificação do seu sistema, no qual nós temos o plano de teste e aceitação, e esses contam para o plano de teste e especificação. E esses planos de teste de aceitação, eles vão para o teste de aceitação. Validado tudo isso, né? E ele vai para a parte de sistema, no qual ele vai ter a parte de projeto de sistema, no qual a parte de especificação vai para os testes de sistema, e projeto de sistema também vão para os testes de sistema, e os planos de teste de sistema estão atrelados aos testes de sistema. O conjunto de projetos detalhados juntamente com o projeto de sistema vão para o teste de integração ou para o plano de teste de integração, no qual eles vão estar atrelados à parte de teste de integração. E no final, né, ele vai estar somente com o teste de unidade. Então, tipo um modelo cascata, né? Ele envia no qual um lado vai ser a parte de testes em relação à parte de desenvolvimento, o outro vai ser com relação a fases de... Então é meio que um modelo chamado modelo, todos oriundos da parte de testes. Beleza? Então, falando em testes, existem algumas inferências, né? Que no caso, essa parte de testes envolve as características que é possível testar um programa completamente. O teste de software é uma tarefa orientada a risco. A gente não tem todo de entrada, tem todas as saídas esperadas em si. O teste não consegue mostrar a ausência de defeitos. Quanto mais defeitos você encontrar, mais defeitos há. Você vai ter um software que nunca vai ter defeito, né? Vai ter que ter. Às vezes tiver erro, talvez, né? Outro ponto é a parte de especificações nunca estão plenamente finalizadas, né? Então, outro ponto envolve as características. A parte de testadores não são os membros mais populares do projeto, né? Tem um conhecimento total sobre a parte de integridade e utilização e o que espera-se da saída. E outro ponto, né, da parte de inferência é que os testes de software é um processo disciplinado e técnico, né?
a responsabilidade com relação à equipe, tá? E no caso é possível testar um programa completamente, né? Envolve algumas questões, né? Tipo, quantos casos de teste são necessários para testar exaustivamente um software? PowerPoint, calculadora, né? Vai fazer? Tem algumas ferramentas. Ou você vai fazer no braço, né? Na mão. Então, a única forma que a gente tem para garantir que essa parte de testes funcione corretamente é executar o software com todas as entradas possíveis e observar as possíveis saídas e as saídas geradas por sistema que está testando e verificar se está correto ou não. E também com relação às especificações devem estar corretas e completas, né? É isso que a parte dos testes. Outro ponto que também na parte de testes é relacionado à parte de número de entradas que é possível. Entradas é muito grande, ou o número de saídas grande, ou até mesmo o número de caminhos possíveis é muito grande, né? Então, dentro dessas características, né, o ponto de especificar, a especificação pode dar margens a interpretações, né? Estão testando, pode ter várias interpretações de como testar. Sem contar, para torná-las completa, podem ser em inúmeras entradas e inúmeras saídas. Você vai verificar cada uma delas. Então, para a gente conseguir a parte de teste é uma tarefa orientada a riscos. Muitas das vezes testar mais faz com que os se tornem proibitivos, né? Porque acaba aumentando o custo da parte do software em si. Você acaba gastando mais tempo, acaba gastando mais dinheiro com uma equipe menor, por exemplo, para testes. Muitas das vezes a gente acaba não identificando todos os problemas, né? Os defeitos, certo? Outro ponto é testar pouco faz aumentar a probabilidade de falhas no seu sistema, né? Qual isso implica a questão da qualidade do seu software diminui, né? E também lembre-se da lei de Murphy, né? Que no caso, se há uma saída possível para uma tarefa de trabalho, e uma delas resultará em um desastre ou uma consequência desejável. Então, alguém fará essa tarefa ou o trabalho desta. Então, é uma outra abordagem em relação à parte de testes. E outro ponto, né, voltado para a parte de testes, não mostra a ausência de erros, né? Porque os testes, programas podem ser usados para mostrar a presença de erros e nunca sua ausência, certo? Uma das definições do DAI. Outro ponto dentro da parte de testes é quanto mais defeitos encontrados, mais defeitos existem. É um dos principais problemas, né? Porque os defeitos geralmente ocorrem em grupos, né? Onde há provavelmente haverá mais, né? Aí por que a gente fala isso? Porque os programadores podem ter tido ações, o programador pode ter cometido algum erro bobo, né, na hora da implementação, ou até mesmo alguns defeitos são apenas a ponta do iceberg, né, na parte dos erros em si. Então, Bezier, ele cunhou o termo de paradoxo do peticista, né? Qual para descrever o fenômeno em que quanto mais você testa um software, mais imune ele se torna aos seus casos de teste. Então escreva novos casos de teste continuamente para exercitar diferentes partes do seu software em si. Tá? E nem todos os defeitos encontrados serão corrigidos, porque muitas das vezes incluem, né, algumas características que pode não haver tempo suficiente para realizar os testes, pode não haver fatos de defeitos em si, e pode ser muito arriscado corrigir, né, um problema em si. Aquele defeito que existe por trás desse problema é algo muito grande, né, muito maior o problema de erro. E ele pode não valer a pena, né, porque muitas vezes você está com um sistema legado, você fala assim, caramba, vou ter que refatorar um módulo, porque do jeito que está projetado esse sistema, ele não é algo funcional, né, se eu estiver fazendo, vai tá fazendo de maneira errada. Então é um dos problemas também que não vale a pena de, tá? Alguns defeitos encontrados não podem ser corrigidos. Parte de testes. Beleza, pessoal?